Olá, pessoal. Eu sou Vanessa Marques, da FEVA Acessibilidade. Estamos idealizando aqui esse projeto que se chama Acessibilidade para além de Rampa e Corrimão, uma pesquisa aprovada pelo Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura, o FUCultura, que tem como finalidade trazer temas sobre artes visuais, produção cultural e recursos de acessibilidade no estado de Pernambuco. Eu sou uma mulher negra, tenho 37 anos e estou sendo vista, tenho cabelos cacheados, que normalmente estão soltos, e estou sendo vista da região do tórax para cima. Uso um macacão preto com uma blusa branca por dentro. No segundo plano da minha tela tem uma arte digital, que se destaca ao logotipo do projeto. E este daqui é o meu sinal em Libras. Na telinha do lado direito é visto Kilma Coutinho, uma mulher de pele clara de 45 anos e cabelo castanho escuro e cacheados. Kilma é artista plástica e professora de Libras. Ela é casada, mora em Candeias, na cidade de Jaboatão dos Guararapes. Abaixo, no centro, é vista a intérprete de Libras, Juliane Miguel. Ela é uma mulher negra, tem 26 anos e tem cabelo cacheados. Então, Kilma, eu gostaria de te perguntar um pouquinho sobre o seu processo de criação nas artes visuais. Você é artista plástica, né? E a gente percebe muito nas suas obras uma presença de flores que saem dos ouvidos e mãos em diferentes perspectivas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho o que essas imagens representam na sua arte. Bom, vou explicar então um pouco sobre o meu processo de trabalho com esses elementos das flores e das mãos saindo dos ouvidos, né? Porque essa é a minha perspectiva de uma pessoa surda. E isso é importante, a gente respeitar a pessoa surda, as nossas identidades, a nossa cultura, o uso da língua de sinais e a nossa sinalização. Isso é a essência da gente ser surdo. Então, por que eu coloco a mão saindo do ouvido? É uma questão de identidade. É como eu sinto que me representa, né? Então, ter essa questão do elemento saindo, não importa se você tem implante coclear, se você usa aparelho, o que importa é que a gente usa a sinalização para nos comunicarmos, né? Por isso é algo da nossa identidade, do nosso grupo. E a sociedade olha para a gente e tem dó, porque a gente não escuta, acha que a gente não é capaz, que a gente não consegue fazer as coisas, e isso é uma falácia, né? Um problema não é um problema para a gente viver, é uma questão de audição, a gente não escuta, mas vive normalmente. Então, por isso eu coloco as mãos. É algo que a gente vive todo dia, né? Como a gente se comunica, a gente usa a questão visual, é próprio da nossa comunicação, da forma que a gente usa mesmo. A comunidade surda se sente representada com essa questão das mãos. Então, quando eu coloco isso, as pessoas entendem, prestam atenção, se sentem ali representadas. Porque tem essa vida, essa vivência comum. E no mundo inteiro é assim. As pessoas surdas usam a sinalização, as línguas de sinais. E a questão da cultura ouvinte é um mundo muito diferente, à parte. Né? Então, são dois mundos separados, em que os ouvintes não geralmente prestam atenção na nossa forma de viver. E a gente quer representar, mostrar muito evidentemente como é a nossa identidade, para que esse movimento tenha mais força, se articule, o movimento surdo, e que a sociedade ouvinte consiga entender a gente. Eu sou uma mulher, sou pintora, e essa é a quem eu sou. Sou uma pessoa surda, mãe, tenho filhos, trabalho, e a sociedade não acha possível, não me respeita dessa forma. Então, que a tua arte, ela, além de trazer uma contemplação estética, né, que é muito própria, muito bom, né, de sentir, de perceber,
ela também contribui, né, para a construção de uma identidade, de narrativas surdas, né, numa perspectiva, então, social. Podemos falar assim? Sim, a sociedade não percebe as nossas identidades e eu tento mostrar isso pela pintura. É a minha ferramenta de mostrar a nossa poética, porque a sociedade acha que a gente não tem fala, que a gente é surdo e não consegue viver, não consegue fazer nossos processos cotidianos normalmente. E aí vem a discriminação, a opressão, os estereótipos, a falha de comunicação. Então eu mostro isso com a minha pintura, com a minha arte, e tentar incentivar que a sociedade ouvinte nos conheça mais, para que tenha esse intercâmbio realmente entre os dois mundos. A arte possibilita essa ponte, faz essa comunicação, para que a gente se olhe, se conheça. Isso. Então, eu, enquanto profissional da arte, é uma questão de eu me incluir nesse mundo ouvinte e fazer essa troca de conhecimento. Assim, a sociedade conhece também um pouco da arte de pessoas surdas. Né? Eu, na minha identidade, enquanto sujeito surdo, consigo mostrar isso em alguns estados, mas ainda falta um pouco de visibilidade. Então, isso ainda está crescendo. E eu quero a possibilidade de aprovar editais de arte para conseguir essa itinerância do meu portfólio artístico, mostrar para a sociedade a minha pintura e a minha vivência, e isso vai difundindo cada vez mais, as pessoas vão conhecendo, vão achando interessante, porque antes ainda era muito pouquinho, né? Não tinha tantas pinturas, tantos pintores e pintoras. E agora lá no Rio tem também uma pessoa surda que ela é oralizada, ela é muito famosa e ela tem essa visibilidade, mas a identidade dela é outra, certo? Né? A gente tem identidades diferentes, mas com isso consegue visibilizar um pouco a nossa arte. Então, o meu elemento das flores que saem dos ouvidos, das mãos, isso é importante também de se difundir pelo estado, pelo país, né? Porque a gente não pode ter mundos separados de pessoas com identidades diferentes. A gente precisa também ter artes de pessoas com deficiência. Não é uma questão separada para ter uma segregação. A gente precisa ter uma inclusão de fato, diversidade e essa perspectiva comum. Isso contribui para a comunidade, né, artística muito grandemente. Essa perspectiva de que uma traz muito, né, a importância de se ter mais leis de incentivo, né, mais editais que sejam acessíveis, né, para pessoas surdas e, na verdade, para a diversidade de pessoas. Que outro elemento, né, significativo que notamos, né, na sua obra, permita-me dizer, é a expressão da presença do feminino. Embora você contemple diferentes narrativas, né, tem obras bem diferentes uma da outra. Eu sou uma admiradora, apreciadora da sua arte, tenho uma obra sua aqui em casa. E eu percebo que é muito comum, né, a presença do feminino nas suas obras. E também, acompanhando um pouquinho da sua trajetória, né, eu já vi que você participou de uma exposição de arte de um projeto aprovado pelo Fucultura, que era só com mulheres, né, protagonizado por mulheres. E aí, o projeto é o projeto delas, a Mostra de Mulheres, né, que aconteceu em Olinda. Aí eu queria saber com você, assim, como foi, né, essa conexão de mulheres ouvintes, né, e mulheres surdas juntas, né, no campo da arte visual, no campo da produção, né, cultural. Eu participei desse projeto aprovado pelo Futura por um convite da Casa Balé, o projeto delas, que organizou e queria
essa questão essa questão da convivência entre diferentes artistas, surdas e ouvintes, né? Porque não tinha essa questão de ser só surdo. Então era uma diversidade ali grande de artistas e fui convidada. O principal ponto era a luta nossa da mulher. A questão que a gente sofre na sociedade, da opressão machista, enfim. E eu fui a primeira surda a ser convidada, então agradeço. E eu compreendi ali a importância de a gente ter espaço, né? Quando a gente tem visibilidade, tem um espaço para expor, as pessoas me conheciam como mulher surda e viam que os elementos eram diferentes. Tinha também a questão dos seios marcados com X, flores e mãos saindo dos ouvidos, das orelhas. E isso propiciou uma troca muito positiva. E as pessoas foram percebendo, foram se dando conta. Tinha intérprete também. Isso dá uma visibilidade também para a minha identidade. E não tinham outras pinturas de pessoas surdas, de mulheres surdas, mas aquilo vai, aos poucos, crescendo conforme eu estou ali expondo, as pessoas vão vendo, divulgando, conhecendo minhas redes. E isso vai se articulando. Então, isso é muito importante. Outros projetos eu fui convidada também para participar nessa posição de artista. E eu fico extremamente feliz de ser convidada para um projeto como esse, para mostrar minha arte, minha vida. No futuro, eu espero também continuar a mostrar o meu trabalho com outras oportunidades. E agradeço a minha arte por isso, por me permitir espalhar, conhecer, que as pessoas me conheçam de longe, de outros lugares. Então, eu fico muito feliz com isso. É uma possibilidade também de abrir portas, né, para que outras pessoas também surdas comecem a ocupar vários espaços como este, né? E não deixa de ser um espaço de reconhecimento, né? A tua arte, ela é realmente tem uma função estética e social que é muito, muito, muito significativo, né, para todo esse momento, né, histórico que a gente vive. E para finalizar, Kilma, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho como consultora de Libras. A gente sabe que dentro de um projeto cultural, quando tem a interpretação em Libras, né, tem a Libras dentro de um projeto, é muito importante a gente contratar, né, um consultor de Libras e que seja uma pessoa que tenha a experiência e a formação na área e também uma pessoa surda, né? Então, eu queria saber qual é a tua opinião sobre isso, em relação que o consultor de Libras seja uma pessoa surda e como um consultor, qual é a atuação de um consultor de Libras dentro de um projeto cultural? E se você puder também falar um pouco de uma experiência mais marcante que você trabalhou como consultora de Libras, também pode compartilhar aqui com a gente, tá bom? Que eu acho que é importante falar sobre isso, porque às vezes as pessoas elaboram um projeto cultural, colocam interpretação em Libras e muitas vezes não coloca uma rubrica ou a função de um consultor, né? Ou uma consultora de Libras. Às vezes acaba se restringindo só ao intérprete. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o quanto é importante ou como você considera o papel do consultor, da consultora de Libras dentro de um projeto cultural e se puder compartilhar um pouquinho dessas experiências, ou pelo menos a experiência mais marcante. Sim, isso que você comenta é extremamente importante. Na hora de a gente estar redigindo um projeto cultural, elaborando aquele orçamento, planejando todas as questões, colocar intérprete é uma tecnologia que a gente precisa ter ali assistiva, a interpretação, ter esse trabalho todo organizado, o estudo, ter a tradução prévia, porque as pessoas vão olhar, vai ter toda aquela necessidade de compreensão. Então, não é uma coisa na hora. A gente tem um estudo prévio. E por isso que é importante ter a consultoria, uma responsabilidade muito grande, aquele momento de visibilidade em que você está sinalizando enquanto intérprete. E se alguém não entende?
né? Ou se é uma gravação em que a gente tem também o texto para fazer a tradução. A pessoa entrega, filma, ajusta, e aí a gente pode estar avaliando na edição alguns elementos da sinalização, da posicionamento. Então, isso é importante antes ter esse preparo e ter isso contemplado no planejamento. Porque no momento em que a gente for visualizar aquele profissional, aquela profissional de interpretação, aquela responsabilidade está adequada com o trabalho que foi feito, né? A gente tem uma construção ali firme com aquele trabalho. Então, atenção, produtores e produtoras culturais, quando forem elaborar seus projetos, já pensem bem nessa parceria, tá certo? Que precisa ter com o consultor e a consultora de Libras, com, na verdade, todos os profissionais, né? Para se fazer um bom trabalho de interpretação em Libras. Então é isso, a gente vai ficando por aqui hoje. Kilma, eu quero te agradecer muito por você trazer um pouco, né, da sua experiência como pessoa surda, como artista, como consultora, né, como mulher, como tantas narrativas, né, que estão aí formando esse ser plural que é Kilma Coutinho, Juliane Miguel, que eu chamo carinhosamente de Gil. Eu quero te agradecer também bastante pela interpretação em Libras, pela parceria. Tá bom, pessoal, eu espero que esse programa ele contribua um pouco para que a gente possa pensar os recursos de acessibilidade de uma maneira que seja construído, que seja planejado, né? Desde a elaboração de um projeto, para que a gente possa realmente fazer valer, né, toda essa verba pública, né, ou pelo menos um pouco dessa verba pública que é direcionada para os projetos culturais. E a gente sabe que quem trabalha com projetos culturais trabalha com sonhos, né? Muitas vezes o sonho de lançar um livro, o sonho de ter o seu filme na telinha do cinema. Então, que esses sonhos eles sejam acessíveis para diferentes públicos com qualidade. Então, para isso, a gente precisa ter, né, um diálogo cada vez mais forte com as próprias pessoas surdas, cegas, pessoas com uma diversidade humana, que muitas vezes se subjetiviza diferente de nós ouvintes, por exemplo, para que a gente possa construir projetos mais democráticos, mais participativos e com mais qualidade. Então, vamos ficando por aqui, tá certo? Hoje a gente conversou com Kilma, iremos conversar com mais pessoas da área de cultura, da área artística, para que a gente possa trocar muitas ideias e aprender cada vez mais. Idealização e produção, Vanessa Marques, Viva Acessibilidade. Entrevistadora, Vanessa Marques. Entrevistada convidada, Kilma Coutinho. Interpretação em Libras, Juliane Miguel. Produção audiovisual, Laís Vareda. Realização, Viva Acessibilidade. Um projeto aprovado pelo Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura, FUCultura. Acessibilidade para Lene Hunter Corrimão.